Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês e obedecendo minha mulher, né? Porque lá em casa, assim, sou eu que mando, sabe, irmãos? Mas assim, não é? Ela falou assim, ó, por favor, dá um tempinho, não vai terminar na hora que o ano está acabando, né? Então eu prometo que eu não vou pregar até o ano que vem, tá bom? Então eu vou começar mais cedo, né, para não terminar a pregação no ano que vem. Já pensou, varão? Isso devia ser uma coisa interessante, você começar a pregar num ano e terminar no outro. Já pensou, né? Ia ser uma coisa... Não, prometo, eu quero te tranquilizar. Tem uma turma que fica assim ansiosa com a hora e tal. Eu estou com o relógio aqui na minha frente e eu vou ficar de olho na hora, tá bom? A minha intenção é uns 15 minutos antes a gente parar para orar, para você ter o seu momento pessoal com Deus, né? E a hora que o ano virar, a gente se cumprimentar ou fazer uma roda um pouco antes disso, terminar orando. Eu gosto de entrar o ano orando, né? Orando, em oração. E depois a gente se abraça. Amém, irmãos? Mas eu tenho uma palavra para compartilhar com você. E nós vamos fazer uma ministração um pouco diferente hoje. Porque nós vamos fazer algumas pausas durante a pregação. Vamos fazer algumas pausas durante a pregação para orar. Durante a medida que a palavra vai sendo ministrada, nós vamos fazer pausas para a gente orar e se colocar diante de Deus e se posicionar diante disso que Ele está dizendo. No domingo eu ministrei aqui e compartilhei com os irmãos sobre a vida de Jesus, como um modelo a ser seguido, como uma inspiração para nós, não é? E o título da mensagem do domingo passado foi Inspirado em Jesus. E hoje eu quero desafiar você a pensar também na vida de uma pessoa que com seus erros e acertos foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus. A Bíblia não fala de mais ninguém dessa forma. A Bíblia fala de profetas que foram excelentes. A Bíblia fala de ministros que foram excelentes diante do Senhor. Mas homem segundo o coração de Deus, só um recebe o título assim. Foi Davi. E Davi não é um cara perfeito, está longe disso. Davi está longe de ser a pessoa, modelo de comportamento em todas as áreas. Davi tem uma vida familiar sofrível, né? Davi tem algumas dificuldades com a sua vida familiar muito complicadas. Dá para fazer um seminário sobre famílias, pensando na família de Davi, assim, muito profundo, né? Não vou fazer isso essa noite, né? Davi comete um erro brutal, né? Que a gente conhece, o erro do adultério, e depois a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Davi acaba jogando Urias na fogueira para morrer, não é? Para ocultar. Vou falar disso daqui um pouco. Eu estou consciente disso, mas a Bíblia e o Senhor chamou Davi de homem segundo o coração de Deus. Como é que você explica isso? De que maneira Davi constitui para nós uma referência de alguém que pode ser inspiração para a nossa vida? Para mim, Davi é uma vida acima da média. Esse é o diferencial de Davi. Davi não se contenta com uma vida medíocre, mediana. E quando a gente celebra esses ciclos, né? A gente fecha um ano e abre o outro. Uma coisa que nós buscamos, nós desejamos, que nós esperamos de Deus, é que o ano que está começando seja melhor do que o ano que passou. Embora a gente seja grato por tudo que a gente viveu, por tudo que aconteceu na nossa vida, nós desejamos que o ano seja melhor. E sempre, para melhorar, as coisas... teve um cientista que disse aí, né? Não sei se foi Einstein que falou, né? Que é uma coisa insana você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente, não é? Se você fizer a mesma coisa, você não vai ter um resultado diferente. Você não vai conseguir um resultado diferente daquele que você teve até agora, não é? Você só vai alcançar coisas melhores e maiores se de alguma maneira você desenvolver uma atitude de vida, uma postura de vida que seja diferente daquela que você viveu até aqui. E como igreja nós assumimos a visão e o chamado de ser uma igreja em movimento. E isso para nós é mais do que um moto, é mais do que uma ideia, é um estilo de vida.
Nós, os pastores, a liderança da igreja, nós assumimos isso porque nós entendemos que servimos a um Deus vivo. Servimos a um Deus vivo, um Deus que entendemos em parte, que profetizamos em parte, que conhecemos em parte. Ele nos conhece integralmente, mas se nós conhecemos em parte, cada vez que nós nos aproximamos dele, então nós somos transformados. Cada vez que nós nos aproximamos dele, então a nossa identidade é transformada. Eu definitivamente não sou a mesma pessoa que chegou aqui há 6 anos atrás. A essência do caráter, da personalidade permanece. Mas quantas coisas Deus já mudou na minha vida e continua mudando. E eu creio que quem serve a um Deus vivo precisa estar em constante mudança. E nesse sentido, Davi é uma vida acima da média. E aí eu quero te convidar a me acompanhar. Eu não vou conseguir ler tudo, até porque o tempo não nos permite, mas eu quero passar alguns trechos da vida de Davi, e o primeiro deles está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7, se você puder me acompanhar. É aquele momento onde Samuel já reconhece que Saul saiu do prumo. Saul, que foi um homem escolhido por Deus para reinar em Israel, de repente perde a noção de onde ele veio. Aliás, a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio, não é? Essas datas assim são datas importantes para a gente trazer à memória, né, a nossa verdadeira identidade, né? Saul esqueceu de onde veio e se colocou num lugar alto demais, se sentiu acima do bem e do mal e acabou por isso perdendo a unção, perdendo a bênção. Mas essa é uma outra história. E aí Samuel vai ao encontro do novo rei para ungí-lo. E Samuel vai na casa de Jessé, pai de Davi. E Deus dá essa direção para Samuel. Lá em Belém, na tribo de Judá, procura lá na casa de Jessé. E ele vai. E é interessante que Deus faz uma advertência para Samuel no versículo 7. Deus diz assim para ele, 16:7. Porém, disse o Senhor a Samuel, 1 Samuel 16:7. Disse o Senhor a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Porque o que aconteceu? Na medida que Samuel chega e pede a Jessé para mostrar aos seus filhos, claro, como rezava e prezava a cultura, Jessé chama o mais velho. E passa o mais velho, e vai passando todos os filhos, mas nenhum deles agradou o coração de Samuel. E aí o versículo 13, o versículo 11, Samuel pergunta para Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Diz o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. A primeira coisa que está presente aqui na vida de Davi, que é uma inspiração para nós, é a ideia de que os padrões de Deus não combinam com os nossos. Os padrões de Deus não combinam com os nossos. Deus adverte Samuel para não olhar para a aparência do filho mais velho, porque Samuel já estava, de certa forma, inclinado a prestar atenção naquele moço que era alto, que era guerreiro, que tinha porte de soldado, de guerreiro. E nesse tempo, tudo que um rei precisava era disposição para guerrear. Mas Deus diz assim: não olhe para ele, não olhe para a aparência, porque eu não vejo dessa forma, eu vejo coração. E Davi nem foi convidado. Ou seja, na cabeça de Jessé, Samuel, irmãos, só para registrar, Samuel era quase que um rei, sabe? É Samuel que coroa aqui Saul. E Saul deu errado, como a gente sabe. Samuel, antes do rei Saul, era quem governava todas as coisas. O povo consultava ele. Então, receber Samuel em casa é uma honra que assim, sem precedentes. E é interessante que Jessé não acha que Davi merece essa honraria. Parou para pensar?
Jessé não acha que Davi merece essa honraria. Ele nem chama o moço para receber o profeta. Deus vai coroar um rei na casa dele, e Davi está lá no campo, pastoreando ovelhas, cuidando de ovelhas, trabalhando, e a família não olha para ele como alguém que tem possibilidade. Davi não, deixa Davi, não precisa chamar Davi. Para que vai chamar Davi? Davizinho, caçula, rapa do tacho, não, que isso? Tá todo mundo que precisa estar aqui, está aqui. Não é? Só que o que Deus faz? Deus não vê dessa forma. E quando Davi entra, Deus diz para o coração de Samuel assim: é ele. É ele. Posso imaginar Samuel sem entender muito bem aquela situação, porque Davi não se encaixa nos padrões, é o filho mais novo, é quase que uma desonra para o pai, sabe? Lembra da bênção, da confusão da bênção entre Jacó e Esaú? Um monte de filho, logo mais novo, pastorzinho. O sujeito nem corpo de homem tem direito, não é? Mas era ele que Deus tinha escolhido para reinar. A primeira coisa, irmãos, e o primeiro princípio que eu quero deixar com você nessa noite é para você não menosprezar o plano de Deus na sua vida. Você pode dizer com o seu irmão, por favor: não menospreze o plano de Deus para a sua vida. Não menospreze o plano de Deus para a sua vida. Mais do que isso, dilate a sua expectativa a respeito dos planos de Deus na sua vida. Sabe, tenha um coração aberto para ser selecionado por Deus para fazer coisas grandes. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Alinhe o seu coração numa sintonia um pouco melhor, um pouco maior, um pouco mais alta. Pense coisas mais altas. Sabe aquela coisa? Eu fui criado numa família onde, no meu núcleo familiar, né, era difícil para a gente receber elogio. Sabe aquela pessoa que não sabe receber elogio? Que não sabe ganhar presente? Sabe? Eu era assim. De vez em quando o velho homem dá volta, né? Aquela coisa que alguém diz assim: poxa, você está bonito hoje, né? Esse é o tipo de elogio que você tem que acreditar, não é verdade? Está bonito. Você diz: não, são seus olhos, que isso, você é bondade sua. Alguém diz assim: você é gente boa pra caramba. Você diz: não, que isso, cara, gente boa é você. Eu não sou nada, não mereço a sua atenção. Sabe aquela coisa que você não se sente apto para receber coisa boa? Parece que você só se qualifica para a luta, para o problema, para a tribulação. A gente tem que estar pronto para a luta, para a tribulação, sim, mas de alguma maneira a gente precisa ampliar o nosso coração e receber o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vocês. E é interessante que às vezes essa autoestima baixa, encolhida, essa visão tacanha da nossa própria vida é um legado da família. Sabe? O problema é que às vezes a gente não voa voos mais altos, não toma decisões mais importantes, não assume riscos, porque a família diz que a gente não dá conta. Alguém importante para nós diz: não, para com isso, isso é bobagem. Vai fazer o quê? Você. Eu sei que na sua casa não acontece isso. Mas você conhece alguma família, como diz o Bispo Mano, né? Você conhece alguma família onde tem comparação entre irmão e irmão? Você conhece? Eu sei que na sua casa não tem esse negócio. Mas você conhece alguma família onde acontece isso? Se fulano estivesse aqui, ia ser diferente. Você viu as notas de fulano? Você viu? Presta atenção. Olha, é interessante que a sociedade é assim, né? Normalmente nós somos medidos pelo pior e pelo melhor. Ou a gente acaba se escolhendo, se medir pelo pior, diz assim: não, eu estou melhor que ele, tá vendo? Olha lá. E aí você fica numa posição medíocre porque tem alguém pior do que você. Não é? Horrível. Você fica numa posição medíocre, mediana, porque tem alguém pior do que você. Ou então, você olha para alguém que está acima e diz assim: não, aquilo ali é uma coisa para ele, é separado para ele. Eu preciso me contentar aqui na minha mediocridade, no meu lugar. Não, irmão, não. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos chamou como reino e sacerdotes. Nós somos povo santo, nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus.
E tudo que você fizer no Senhor será nobre, será excelente, será relevante, em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar com os melhores maridos do mundo aqui. Onde é que estão os melhores maridos do mundo aqui? Os melhores maridos do mundo. Cadê você, varão? O melhor marido do mundo é você, cara. O melhor marido do mundo. Levanta a mão aí. É você. Poxa, se Davi pode ser homem segundo o coração de Deus, então você pode ser o melhor marido do mundo. Onde é que estão as melhores esposas do mundo aí? Onde é que estão as melhores esposas do mundo? Meu Deus do céu! Os filhos mais obedientes, mais nobres do mundo. Onde é que estão os filhos aí? Jesus amado. Cadê os profissionais de excelência? Onde é que estão os profissionais que mudam a história, que fazem diferença nesse lugar? Quando eu converso com os pastores, e quando eu converso com outros pastores, e falo sobre a gestão da vida da igreja, eu digo assim, a gente tem que ser muito melhor do que o mercado. A gente tem que ser muito melhor do que o mercado, porque o mercado faz para ganhar dinheiro, nós fazemos para agradar o Rei dos Reis. Então tudo que a gente faz aqui tem que ser nobre, tem que ser de excelência, tem que ser o melhor, porque a gente faz para a glória de Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa, você é igualzinho a mim, porque tudo que você faz é para a glória de Deus, amém? Tudo que você faz é para a glória, é ou não é? Você não faz por causa do dinheiro, você adora mamon? Tem alguém que adora mamon aqui? De jeito nenhum. Você trabalha para a glória de Deus, é ou não é? É quem trabalha para a glória de Deus aqui. Quem vive para a glória de Deus aqui? Você é marido, você é pai, você é esposa, você é profissional, é para a glória de Deus. Então você vai fazer o melhor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você vai fazer o melhor. Porque você é filho do rei e você não vai menosprezar o que Deus sonhou para a sua vida. Você não vai menosprezar. Para de duvidar do que Deus diz que vai fazer na tua vida. Para de dizer que é para o outro, que é para os outros. Para de se contentar com pouco. Não, queira mais, espere o melhor de Deus. Sonhe mais alto, voe mais alto. Olhe para os seus filhos e veja a mão de Deus sobre os seus filhos. Eu quero te convidar a fazer isso. Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Como eu disse, nós vamos fazer alguns momentos de oração durante a palavra. E aí podia ser aquela Yeshua, lembra? Yeshua desce, Yeshua ministra, Yeshua abre o coração, Yeshua abre a visão. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Eu queria que você agora se conectasse com os céus. Você pode fazer isso? Se conecte com os céus em nome de Jesus. Se conecte com os céus. E pensa naquilo que é importante para você. O que é importante para você? Coloque em ordem aí. Coloque em ordem. Deus é o primeiro lugar na sua vida, não é isso? Então você vai dizer assim, eu quero ser um crente melhor. Fala, vai, busca. Querido, é seu momento com Deus. Começa pedindo perdão a Ele por aquilo que você sabe que não combina com o chamado dEle para a sua vida. Começa dizendo, Deus, eu me arrependo por ser um cristão aquém daquilo que o Senhor sonhou para a minha vida. Vai, começa, vai. Em nome de Jesus, Pai, traz revelação para nós. Traz revelação para nós da identidade que o Senhor tem para nós. Ah, Deus, tem príncipes e princesas aqui. Homens e mulheres de Deus, homens e mulheres separados para glorificar o Teu nome nessa terra. Homens e mulheres separados para fazer coisas grandes, para fazer coisas excelentes. Não vou Sim, Senhor, abre a nossa visão, abre a nossa visão, abre a nossa visão, abre os nossos olhos. Ei. Não vou ficar olhando, vendo o monte tremer. Eu vou entrar na nuvem, a tua face eu quero ver. Com seus olhos fechados, eu quero que você se veja em espírito, sabe, chegando da tua vida, chegando do teu trabalho, entrando na tua casa, e lá na tua casa está o profeta, lá na tua casa está o homem de Deus, e Deus fala para ele, é esse aí, olha, é essa aí, olha, esse é o homem, essa é a mulher que eu escolhi para manifestar o meu nome, para manifestar a minha glória através da vida dela. Essa é a família que eu escolhi para fazer luz das trevas, sal da terra, em nome de Jesus.
Essa é a casa que eu chamei para ser casa da bênção, casa da paz, casa da fartura, casa da alegria. Este é o jovem, este é o homem, este é o rapaz, essa é a moça que eu separei para a minha glória. O rei está dizendo que é você e você fica calado. O rei está dizendo que é você e você fica calado. Então diga: é comigo mesmo, Jesus. É comigo mesmo, Jesus. Eu quero viver os teus planos. Eu quero viver a tua vontade. Quantos querem viver a vontade de Deus aqui? Você entende que isso é mais do que motivação? Você entende ou não? Você crê que Deus está aqui nesse lugar, irmãos? Você crê ou não? Ninguém podia imaginar que Davi ia ser rei, mas não houve rei em Israel como Davi. A rapa do tacho foi o melhor rei que Israel já viu. E você pode ser a pessoa mais usada por Deus nessa terra. Você pode ser excelente. Então escolha ser excelente. Escolha ser excelente. Escolha ser um marido excelente. Ser um crente excelente. Ser um filho excelente em nome de Jesus. Quantos escolhem isso aqui nessa noite em nome de Jesus? Então diga comigo assim: hoje e agora, neste tempo profético, eu recebo a visão de Deus para a minha vida, o sonho de Deus para a minha vida, e eu vou ser melhor, eu vou viver o melhor dessa terra, porque o Senhor está sobre a minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Tem uma pessoa excelente do seu lado aí. Você pode cumprimentar o nobre que está perto de você. Fala aí, ó, varão de excelência, pai de excelência, profissional de excelência. Quero ouvir os passos do leão, os passos do leão. Caminha sobre o monte. Pode assentar, pode assentar. Caminha sobre o monte. Dá vontade de ficar cantando essa música, né? Meu Deus do céu, dá vontade de ficar falando: ô Jesus, abre os nossos olhos, abre os olhos dos meus irmãos, Senhor. Meu Deus, querido, tem tanto tesouro depositado sobre a tua vida. Tem uma unção profética sobre a sua vida. Tem um legado espiritual sobre a sua vida. Tem coisas que Deus quer fazer através de você, que só através de você Ele vai fazer. Tem um legado, tem um propósito, tem um sonho de Deus para a sua vida. E você precisa dizer: eu quero, eu desejo, eu vou buscar e eu vou viver esse sonho. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia você precisa dizer assim: eu vou viver o sonho de Deus. Todo dia eu ministro sobre a vida dos meus filhos. Deus revela os teus propósitos para eles. Deus revela os teus sonhos para eles. Porque quando eu olho para os meus filhos, eu vejo o plano de Deus na vida deles. Eu vejo as lutas também. Eu vejo as dificuldades. Eu vejo as fragilidades do temperamento. As tentações do diabo para tentar distorcer o caráter deles. Mas eu prefiro ver o propósito de Deus na vida dele. E você vai ver o seu marido desse jeito. Você vai ver a sua esposa desse jeito. Olha aí o varão de Deus na sua vida. Olha aí o homem de Deus. Olha a mulher de Deus aí. Tá vendo aí? Olha para ele, olha para esse homem aí, para essa mulher, para esse colega aí. Vê o fogo de Deus sobre a cabeça dele. Tem fogo. Pergunta pro teu irmão: tem fogo aí? Tem fogo? Pergunta. Tem fogo aí, irmão? Tem fogo? Então dá para dar uma glória? Tem fogo aí ou não? Tem fogo aí? Dá para dar uma glória aí em nome de Jesus. É. Olha ali, 2 varão canela de fogo purinho ali, ó. Eita Jesus. É desse jeito. Olha aqui esse altar. Tem uma unção nesse altar aqui. Você está vendo comigo a unção que está sobre a cabeça dessa turma aqui? Tem uma unção de Deus nesse lugar. A segunda coisa, irmãos, que está presente na vida de Davi e que precisa estar presente na nossa, é que a gente precisa desenvolver uma vida relevante. Porque posso te dar uma notícia que não é tão boa. Dizer que tem um propósito de Deus para a sua vida não é suficiente. Entendeu? Porque tinha um propósito de Deus para a vida de Saul. E como é que Saul terminou a vida dele? Endemoniado. Entendeu?
É maravilhoso saber que tem um propósito. Mas isso precisa ser seguido de uma decisão. E aí eu vou precisar de um pouco mais da sua paciência. E eu vou deixar vocês descansarem um pouquinho. Depois vocês voltam. Amém? Podem sentar. Eu não quero explorar vocês no final, terminar o ano assim com as pernas doendo e depois lembrar do pastor por causa disso. Pode sentar. A segunda coisa, então, é que eu preciso desenvolver uma vida relevante. Fica ligado que eu vou chamar vocês. E como é que eu faço isso? Como é que eu desenvolvo uma vida relevante? E desenvolver tem a ver com tomar atitudes, tomar medidas, fazer escolhas. Ou seja, tem a ver com processos. Não é milagroso, não é um estralo, não é uma coisa que vem, que cai do céu. É um processo. Tem algumas coisas na vida de Davi que são muito interessantes. A primeira delas é que eu preciso aprender a reconhecer as minhas batalhas. Fala comigo assim, reconhecer minhas batalhas. Reconhecer minhas batalhas. Ah, pastor, mas seria tão bom se não tivesse batalha. Não é? Seria tão bom se não tivesse batalha. Mas eu quero te perguntar, é possível viver uma vida madura sem batalhas? Hein, querido? Me ajuda. É possível viver uma vida madura sem batalha? Claro que não. Eu disse aqui no domingo de manhã que eu não preciso de batalha que Deus não me deu. Certo? Falei aqui domingo. Ministrei domingo aqui. Se você quiser acompanhar essa mensagem, você pode olhar lá no nosso canal no YouTube. Está lá, Inspirado em Jesus. Não é? É a mensagem, eu acho que não saiu ainda, mas vai sair até amanhã, deve estar lá. Deve estar lá. Tá? Amanhã, não sei, eu dou uma folga para o Vinícius, né? Vamos dizer que até terça, né? Amanhã é terça, né, irmãos? Até quarta, então vai estar lá. Mas tem uma coisa interessantíssima em Davi. Davi chega, se você der uma olhada no capítulo 17, e quem sabe você está com a sua Bíblia aberta e você pode acompanhar comigo. Davi chega, está acontecendo uma batalha. Porque, como eu disse, esse tempo que Saul e Davi vivem é um tempo que há uma disputa muito grande por territórios. Então, o ofício do rei está muito relacionado com preservar suas fronteiras. Entendeu? Ou conquistar mais terras. O rei é bem sucedido ou mal sucedido a depender se ele consegue reservar suas fronteiras ou alcançar fronteiras novas. Então, esse tempo é um tempo de muitas batalhas, de muitas guerras. E aí, Davi não foi escalado para essa batalha. Davi não foi escalado para essa guerra. Mas quando ele chega lá, está acontecendo uma coisa esquisita. Tem um cara que está desprezando o Deus de Israel. E aí Davi se deixa, e eu vou falar disso mais tarde, mas Davi, ele não consegue ficar indiferente àquela batalha. Alguma coisa mostra para Davi que ele faz parte daquela batalha, e eu vou ver isso daqui a pouco com você. Ou seja, esse discernimento de quais são as batalhas que você deve viver é fundamental para ser relevante. Entender as suas batalhas. Você poderia dar nome a algumas das suas batalhas? Quem consegue? Você consegue? Tem alguém, um amigo seu aí perto de você que você consegue dar nome a algumas batalhas? Qual é a sua batalha? Quem luta uma batalha para sobrevivência aqui? Quem luta uma batalha para poder pagar as contas, para poder morar, para residir? Quem está pagando a casa própria? Quem está pagando o estudo dos filhos? Tem alguém pagando os estudos dos filhos aqui? Tem alguém ali? Algumas pessoas, não é? É um desafio, não é verdade? Quem está criando filhos, não é? Empreendedor que entende bem isso que eu vou dizer agora, aquela coisa que você não tem garantia do que vai ter na semana que vem, no mês que vem, não é? Você tem o que você produz, não é? Você tem o que você conquista com o seu trabalho ali, todo mundo é assim, mas o empreendedor lida com isso todo dia, não é? O profissional liberal, ele vai construindo isso ao longo de uma vida. Ele vai bem no emprego, então ele vai conseguir um emprego melhor, ele vai bem no outro, ele consegue, ou ele estuda e consegue uma autonomia, consegue uma estabilidade, também é fruto de trabalho, do mesmo jeito. Mas é um desafio. Manter-se produtivo é uma batalha. Não é verdade? Manter-se produtivo é uma batalha, necessária para todo mundo. Manter a família unida. Não é? A turma tirou sarro a beça porque
diz que muita gente teve o Natal e o Ano Novo complicado por conta das brigas políticas aí do segundo semestre, né? Isso virou reportagem num jornal de notícias do Brasil. É impressionante, né? E teve gente dizendo que não ia ter festa. Não ia ter festa porque a desavença política ficou tão grande que não ia ter comunhão. Manter a família unida é um desafio. É ou não é? Preservar o casamento é uma batalha de todo dia. Não é? Quem já teve vontade, não é, de meter o pé? Não precisa levantar a mão, não. Mas não é na pessoa. Meter o pé e ir embora. Né? Não é verdade? É desafio. É um desafio, é uma batalha. Tem batalha que não é nossa, mas tem batalha que a gente tem que lutar, irmãos. As batalhas, elas são uma oportunidade de Deus para o nosso crescimento. Pensa comigo, eu vou falar da batalha de Davi e Golias. Quem é Davi antes da batalha com Golias? Hein? Quem é Davi? É o pastor de ovelhas, que foi escolhido por Samuel, mas ninguém sabe se vai dar certo. Não é isso? E depois que Davi vence Golias, quem é Davi? Samuel tinha razão. Não é que o garoto tem jeito para o negócio? Venceu Golias, Davi é o cara que derrubou Golias, pode governar sobre Israel. Percebe? As batalhas, elas abrem portas para a gente. É ingênuo querer viver uma vida sem batalhas. É ingênuo achar que 2019 não vai ter luta. Meu Deus, como a gente teve luta em 2018. Não é? Como a gente teve luta. Mas eu digo para os irmãos, eu estou com o meu coração cheio de gratidão, porque Deus honrou cada uma das nossas batalhas. Deus nos deu experiências novas. Deus nos deu clareza, Deus nos deu, força para vencer todas as batalhas. E nós amadurecemos, nós ficamos melhores com as nossas batalhas. Nós temos uma relação aqui, os pastores, nós temos uma relação de muita cumplicidade, temos uma aliança. E algumas vezes nós nos reunimos esse ano, ao longo desses anos, e oramos, mas de orar com o coração apertado, com o coração pequeno, dizendo assim, meu Deus, se o Senhor não intervir, a gente não sabe como é que vai fazer. E aí a gente dobrou o joelho e pelejamos aquela batalha, não recuamos, não retrocedemos, e Deus nos deu vitória sobre a batalha, e nós crescemos, nós amadurecemos. Então, para ter uma vida relevante, você sempre precisa lutar as suas batalhas. Então fala com o teu irmão assim, 2019, irmão, lute as suas batalhas. Lute as suas batalhas. Não fuja das suas batalhas. Enfrente as suas batalhas. Seja elas quais forem. Enfrente. Me permite abrir um parênteses aqui. Lembra de Jacó? Jacó saiu da terra dele e foi para a casa de Labão com medo de Esaú. Um medo tremendo, porque ele tinha roubado o direito de primogenitura dele. Não é isso? Foge, fica lá, no mínimo 14 anos. Mas acho que foi mais do que isso. Né? E aí, quando ele volta, ele manda a família, ele manda o gado, ele manda todo mundo na frente, para poder agradar Esaú, medo daquela batalha. Quando ele chega lá, Esaú estava de coração aberto. Quando ele chega lá, Esaú disse assim, o que é isso, rapaz? O que é esse tanto de coisa que você mandou, esse tanto de presente que você me mandou? Está tudo certo com a gente, vamos caminhar junto. E Jacó disse assim, não, tá bom, eu já estou aliviado, você não vai cortar minha cabeça, não é? E você vai para um lado, eu vou para o outro. Às vezes você está fugindo de uma batalha para a qual Deus já te deu a vitória. Então, enfrente as tuas batalhas, amém? Em nome de Jesus. A segunda coisa, eu vou correr, porque o tempo está voando. A segunda coisa é viva com simplicidade. Para construir uma vida relevante, viva com simplicidade. Você se deu conta que o cara que vence Golias é um entregador de marmita? Você se deu conta que o cara que vence Golias é o moço que Jessé estava lá no campo, disse assim, faça favor para mim, Davi. Vai lá, seus irmãos estão lutando, fazendo alguma coisa digna pela nação, você não está fazendo nada. Vai lá, leva um pouco de pão para os seus irmãos. Sabe o que é interessante? Davi vai. Davi é pastor.
O homem que havia sido escolhido para entregar rei, agora para virar rei, agora está entregando marmita. Tem gente, quando ouve o galo cantar e dizer que você pode viver uma coisa melhor, já fica logo vaidoso, já fica logo altivo, né? Olha, Deus falou que eu vou viver coisas grandes. E você vai ter que me engolir. Né? Normalmente, quem vai viver coisas grandes precisa aprender a lidar com coisas pequenas. Porque ninguém que não sabe lidar com as coisas pequenas vai lidar com coisas grandes. Entendeu? Você vai numa empresa bem-sucedida, o dono da empresa sabe de cada detalhe. Ele sabe como funciona cada área, cada coisa. Ele se envolve nas pequenas coisas. Ele discute cada detalhe. Às vezes o filho do dono chega sem ter noção. Eu espero não estar falando de ninguém aqui. Não é? Mas aquele que chegou, saiu do pequeno para o grande, ele sabe quanto custa uma vassoura, ele sabe quanto custa uma folha de papel, quanto custa um detergente sendo jogado fora lá no tanque. Tudo aquilo tem valor, porque ele valoriza coisas pequenas, sabe? Ele vê valor nas coisas simples. Davi é simples. E para a gente ser relevante, a gente precisa de uma vida simples. 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 Descomplica. Dá para descomplicar? Dá? Dá para descomplicar? Dá. Então por que a gente vai complicar? A gente fica complicando coisa que é simples. A terceira coisa dessa vida relevante é ser sensível à voz do Espírito Santo e assumir o seu lugar profético. É interessante, aí eu volto para o campo da batalha, não é? Quando Davi chega na batalha, primeiro ele começa a ver aquela situação de Golias afrontando todo mundo. Não tem ninguém para lutar comigo, se vir lutar comigo, está encerrada a guerra. Na verdade, o trono de Saul estava em xeque. Porque se Saul perde aquela batalha, os filisteus ganham hegemonia sobre ele. E aí Davi vê o povo de Deus sendo insultado. E é interessante que Davi não se submeteu ao medo, nem às ameaças do inimigo. Davi entendeu que o gigante estava afrontando a Deus. Se você olhar o versículo 26, não é, do capítulo 17, isso mesmo, diz assim, olha: vistes aquele homem que subiu, 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O exército de Israel estava acuado, com medo, se sentindo humilhado. Davi não se coloca no lugar do exército. Davi vê o nome de Deus ser zombado naquela hora. Davi se enche de uma indignação. Ele diz assim: quem esse sujeito acha que é para falar assim do Deus vivo? E é naquela hora que Davi percebe que Deus estava dando para ele a autoridade para pelejar aquela peleja. No versículo 32, os irmãos de Davi, quando vê ele conversando sobre a guerra, dizem assim: o que você está fazendo aqui, garoto? Vai embora. Mas Davi entendeu que era com ele, que o negócio era com ele. E Davi vai até Saul. Se você olhar no versículo 32, Davi, eu posso imaginar, o garoto chega perto do rei e diz assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Davi chega para Saul e diz assim: não fica preocupado não. Ó, não fica preocupado não. Não precisa angustiar ninguém. Eu é que vou. É comigo essa peleja. E aí Saul olha para Davi e deve ter até rido, né? Você, Davi? Logo você, Davi. Davi diz assim: eu tenho experiência com Deus, Saul. Eu tenho experiência com Deus. Eu já tive que enfrentar o leão, eu já tive que enfrentar o urso, e o Senhor, meu Deus, me deu vitória sobre todos eles. Sabe qual é a diferença do exército de Israel para Davi? O exército de Israel está contando com o seu quadro. Eles olham e dizem assim: tem ninguém aqui que dá conta de topar com o cara. Davi diz o seguinte:
Eu não podia enfrentar o leão e enfrentei. Eu não podia enfrentar o urso e enfrentei. E Deus me deu vitória. Então Deus vai me dar vitória também. Deus vai me dar vitória sobre esse gigante. O cara tinha 3 metros de altura. Não é? 3 metros e dizia 1 palmo. 3 metros e mais 1 palmo. É grande o sujeito. Mas Davi diz assim, o mesmo Deus que me deu vitória lá no passado, vai me dar vitória aqui. Eu vivi uma situação, irmãos, no início do meu ministério, e foi um negócio para me ensinar a ser pastor no primeiro ano. Eu tinha 22 anos de idade, e eu fui nomeado para uma igreja que estava vivendo uma situação dificílima, um escândalo, um problema tinha se abatido sobre aquela igreja, uma igreja pequena, uma igreja de 100 membros, numa cidade pequena. O escândalo estava sendo assim tratado com muito cuidado pela liderança da igreja. E eles esperavam que o bispo mandasse para lá um pastor experiente para dar conta do recado. E quando eu cheguei lá, depois o irmão confidenciou comigo, um dos líderes da igreja, disse assim, o bispo é um irresponsável. Como é que ele manda um menino para uma situação dessa? Não é? Como é que ele manda um menino para uma situação dessa? Para cuidar da igreja num momento desse. A gente precisava de alguém com mais tarimba, com mais vivência. Só que eu tinha um discipulador que me ensinou o que era para fazer. Você ora, e faz isso. Eu fui lá e fiz tudo que tinha que fazer. E dobrava meu joelho todo dia. Deus muda essa sorte, Deus muda esse quadro. Isso foi fevereiro. Quando foi maio, Deus deu uma solução definitiva para a situação. E aquilo que era motivo de vergonha virou motivo de glória na igreja. Eu não estava preparado, eu não tinha condições, mas o Deus que me chamou me deu graça para vencer. Percebe? Davi reconhece isso. Davi tem experiência com Deus. E aí a firmeza de fé de Davi faz com que Saul dê respaldo para ele. Olha o que diz o versículo 37. Saul diz assim para ele, vai e o Senhor seja contigo. Percebe? Estava claro aos olhos de todo mundo que Davi não tinha condições de vencer aquela batalha. Mas ele tem uma firmeza de fé, que o próprio rei diz assim, vai, porque o Senhor seja contigo. Então o que eu tenho que fazer, irmão? Eu preciso reconhecer minhas batalhas, eu preciso viver com simplicidade, eu preciso ser sensível ao Espírito e me mover pela fé, e eu preciso então enfrentar esses novos ciclos, essa batalha que Deus coloca, sem perder a minha essência. Está aqui uma coisa interessantíssima. Quando Saul decide que Davi vai enfrentar o gigante, o que ele faz? Pega a armadura dele e entrega para Davi. E Davi tenta vestir aquele negócio e não dá conta. E Davi diz assim, isso está me atrapalhando. Eu só preciso do meu cajado e da minha funda. Só isso que eu preciso. E de algumas pedras. Eu sou pastor, seu rei. Eu sou pastor de ovelha. É isso que eu sou. E se Deus vai me usar para vencer esse gigante, Ele vai usar sendo pastor. Eu não preciso ser uma outra coisa. É isso que eu sou. E Davi leva essa essência para a batalha. Sabe por que tem muita gente perdendo batalhas? Porque quando chega na hora da batalha, ele não acredita na essência que Deus deu para ele. Ele fica procurando a essência de outro. Você não vai vencer com a essência de outro. Você vai vencer com as ferramentas que Deus já colocou nas suas mãos. É a tua família? É a tua família que é a tua batalha? Você vai vencer com a graça que Deus te deu para ser. É você, cara, não é outra pessoa, é você. Você é empresário? Deus te deu a tua empresa? Então Deus vai dar unção para você vencer essa batalha. É você, não tem outra pessoa. Você é pai, você precisa de graça para educar o seu filho. É você não vai ser outra pessoa, é você mesmo. Tudo que Davi precisou foi de um pedaço de pau e pedras. É interessante que quando o gigante olha para Davi, o gigante zomba de Davi, e aí Davi vê aquele testão na frente dele. Não é? Porque o gigante tem cabeça grande, não é verdade, irmão? Quem tem uma cabeça grande tem uma testa grande, não é?
Era muito mais difícil acertar o leão do que o gigante. Davi pegou a funda, rodou e deu na cabeça dele. Percebe? Conquistou a vitória. E foi lá. Ele não tinha nem espada para matar o sujeito. Tomou da espada do gigante. Uma pedrinha foi suficiente para derrubar aquele homenzarrão. Às vezes você acha que essa sua batalha depende de muita coisa. Não depende de muita coisa, não. Às vezes uma tomada de atitude, uma palavra. Quantas vezes, meu Deus, nessa caminhada de 20 anos de ministério, eu já me vi diante de situações que pareciam gigantescas. E aí eu vou para o meu lugar de oração. Vou buscar de Deus revelação. E sabe o que Deus me manda fazer? Muitas vezes, Deus me põe aqui em cima. E aqui, às vezes não é planejado não, na hora do culto, Deus me dá uma palavra de vitória sobre aquela situação. E aqui do púlpito, porque isso aqui é um lugar espiritual, às vezes você não está nem sabendo, eu começo a orar e começo a entrar em batalha e declaro em nome de Jesus a derrota daquele gigante. Sabe o que acontece? A pedrinha lançada aqui do altar, no outro dia começa o gigante a ser desconstruído. O gigante perde força só porque eu fiz o que Deus me mandou fazer. Tudo que você precisa é obedecer o comando de Deus para a sua vida. Vença a sua batalha, encare a sua batalha, mas vai você para a sua batalha. Vai você, porque tudo que você precisa é a graça, é a unção, é o poder de Deus, mas você precisa ser você. E eu preciso terminar. Eu cumpri minha promessa. Já pensou terminar um ano como mentiroso? Não dá certo, né? A terceira coisa e o terceiro princípio não vai dar para falar com profundidade, mas a gente vai ter a oportunidade de estudar essa ministração nas células. Então você vai ter a chance de destrinchar isso nas células. Viva uma vida de princípios. É interessante. Davi é o cara que venceu a batalha, mas Davi venceu não só essa batalha, Davi venceu muitas batalhas, porque Davi foi um homem de princípios. Então a primeira coisa que Davi fez foi não menosprezar o chamado de Deus para a vida dele. A segunda coisa que Davi fez foi ter graça para ter uma vida relevante. E a terceira coisa que Davi faz é viver de princípios. E eu posso te dizer alguns princípios que Davi tinha como certos na sua vida. Davi era um homem que honrava a sua liderança. Davi honrava a sua liderança. Saul pecou por não ouvir Samuel. Davi honrou Samuel o tempo todo. E quando Samuel morre, vocês lembram quem é que lembra Davi do pecado dele? O profeta Natã. Davi honra o profeta. Quando Davi tem a oportunidade de matar Saul, ele não faz, porque ele honra sua liderança. A segunda coisa, Davi deixa Deus ser Deus. Quando Deus fala, Davi obedece. Davi quer construir um templo para Deus. Deus diz, não, você de sua mão tem muito sangue, você não vai fazer isso não. Davi não faz. Entendeu? Quando Deus fala, Davi obedece. Davi quer trazer a arca para Jerusalém. Não é isso? E ele faz, dá errado, mas ele vai de novo. Ele faz da maneira certa. Davi deixa Deus ser Deus. Davi não se mete no lugar de Deus. E mesmo quando ele lida com o pior da natureza dele, que são os pecados dele, ele enfrenta os seus pecados. A calamidade familiar de Davi está estampada para todo mundo, por todas as gerações. Todo mundo fica sabendo do incesto cometido na família de Davi. Todo mundo fica sabendo do adultério que Davi cometeu. Todo mundo fica sabendo que um dos filhos de Davi tenta usurpar o trono dele. Mas ninguém pode dizer que Davi fugiu dos seus pecados, das suas fraquezas. Está lá Davi, sendo confrontado por Deus. O Salmo 51, ele diz assim, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, dia a dia pelos meus constantes gemidos. Davi tem temor de Deus, Davi sabe que pecado é coisa séria, Davi não brinca com pecado. Aconteceu, então ele trata. E por isso ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. E Davi mantém a sua aliança com Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ao longo de todos os momentos, dos altos e baixos da sua vida, ele permanece fiel à sua aliança. E aí eu quero fechar.
Deus tem nos dado uma direção para 2019. Sabe o que Deus tem falado para mim? Que 2019 é um ano da gente estreitar laços. Sabe, da gente firmar alianças. Domingo eu disse aqui que não adianta a gente oprimir ninguém. Nenhum casamento sobrevive se o outro ficar por força. Nenhuma relação subsiste se depender de opressão para que o outro continue leal a você. Aliança é quando duas pessoas ou mais pessoas entram em acordo de viver um propósito. Deus tem gerado no meu coração que esse é um ano de nós vivermos em aliança. A gente precisa entender esse negócio que Davi vive. As lutas não podem ofuscar a nossa aliança. Sabe? Eu tenho essa aliança na mão aqui. Ela está comigo em todos os momentos da minha vida. Ela está comigo quando eu estou nervoso, quando eu engordo, quando eu emagreço. Não precisei trocá-la, né? Por isso. Ela está aqui quando eu estou fazendo... Eu não tiro minha aliança quando eu vou fazer uma coisa suja, né? Tipo limpar um chão, varrer, pegar cocô de cachorro, não é? Fazer uma obra... Não, a aliança está aqui, ela aguenta. Ela é feita de um metal nobre, entendeu? Ela aguenta. Eu me lembro de um momento, lá no início do meu relacionamento, a gente noivo, que no meio de uma discussão, um de nós pegou e tirou a aliança, já fez isso? De birra, e colocou a aliança assim do lado de fora. Não estava casado ainda não é? Isso não é um tipo de coisa que se faz. Quem tem aliança... O pau está quebrando, como eu disse aqui no outro dia, comeu a carne, rói o osso. Fala com o teu irmão, comeu a carne, rói o osso, irmão. Tá achando o quê? Vai para a ceia hoje, amanhã vai para o repeteco. Não é isso? Comeu, limpa a cozinha, não é assim? Tem que segurar a onda, tem que segurar. A aliança é um negócio que permanece firme em todos os momentos da vida, seja qual for. E essa é a virtude que faz de Davi homem segundo o coração de Deus. Davi fugiu. Você sabia que Davi teve que fazer de doido? Quando Davi está fugindo do seu filho mesmo, ele vai para a terra dos filisteus, e para ele não ser pego pelos seus inimigos, ele chega babando lá. Entendeu? Ele chega babando, todo descabelado, babando, dando uma de doido. E os caras acolhem ele porque ele é doido. Mas ele não renuncia à aliança dele com Deus. Davi montou um exército de bandido. O filho dele usurpou o exército. Então ele juntou um exército com quem estava desamparado, com quem estava ali, porque ele tinha convicção que o mesmo Deus que deu a ele vitória sobre o urso e o leão, se tivesse que lutar contra o seu próprio filho, Deus ia dar vitória para ele também. Percebe? A aliança de Davi não muda porque a circunstância mudou. 2019 nós precisamos de uma igreja que tenha uma aliança profunda com Deus. Você não está aqui porque a igreja é legal. Você não está aqui porque os pastores são legais, porque o louvor é legal. Você está aqui por revelação de Deus. Deus te plantou nesse lugar. Deus te colocou aqui. E Deus tem um propósito na sua vida. E você vai viver o propósito de Deus na sua vida. A sua aliança é com Deus, é com o Senhor. E Ele vai te fazer prosperar nessa aliança. 3 coisas simples, irmãos. Primeiro, não menosprezar o propósito. Segundo, escolher viver uma vida relevante. Terceiro, viver uma vida de alianças. Amém? Amém? Essa é a vida de Davi. É uma vida além da média, acima da média.